Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7 do Canal Brasília no ATV. O Canal Brasília no ATV levando até você gente como a gente. Pessoas que faz, que trabalha, que com suas atitudes muda o Brasil, muda Brasília, muda o mundo. E olha, eu quero começar hoje falando uma frase que eu achei muito interessante. Canhões e advogados só é útil em tempo de guerras. E essa frase é do meu amigo Oscar Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Anderbão. Quero lhe agradecer muito pela honra de estar aqui no 7x7, conversando com seus amigos e com todas essas pessoas que com certeza traremos algumas informações que eu creio que sejam muito importantes e valiosas. Olha, se eu fosse você, eu não sei daí, eu estou diante de uma enciclopédia. O homem tem um trabalho muito bacana e nós vamos contar tudo para você hoje nesse bate-papo. Lembrando que o Canal Brasília no ATV tem a produção e direção geral de Marcelo Medeiros. É transmitido pelo Canal Brasília no ATV no YouTube. Então você acessa lá, eu aproveito e te peço, se inscreva no nosso canal, toque no sininho e transmita esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo. Nós estamos chegando em épocas de pré-eleição. Nós estamos em épocas de pré-eleição. E nada mais justo do que você estudar os seus candidatos, os seus nomes, que hoje houve uma mudança significativa na quantidade de candidatos e com a força da internet, é muito justo que você tenha mais informação sobre o seu candidato. Doutor Oscar Silva, ele veio do Maranhão para Brasília, é isso? Exatamente. Nasceu no Maranhão. Nasci no Maranhão, numa cidade chamada Mirador. Olha, bonito, e nome. Menos conhecida ainda o local onde eu efetivamente nasci, que é um distrito de Mirador, conhecido como Ibipira, e o nome divulgado como Enjeitado. Enjeitado. Era uma área que não tinha habitação, as pessoas não iam para lá porque continha muito mosquito da febre amarela, lá pelo século 1800, século 18, 19. E os cearenses chegaram lá e resolveram assumir aquela área, enfrentar os mosquitos. Botaram e mosquito para correr. Estabeleceram lá os engenhos e formou Ibipira, tinha 5 engenhos de cana-de-açúcar. Então formou um lugarejo interessante no município de Mirador, no Maranhão. Só que em seguida eu fui, aos 6 anos de idade, meu pai se mudou para Imperatriz. Quando estava construindo Brasília, ele queria vir para Brasília. Só que ele não desistiu pela resistência da minha mãe. Ela achava que não podia ficar tão distante da família, da origem. Né? E ele resolveu ir para Imperatriz. Mas Imperatriz é uma cidade de progresso porque está sendo construída uma estrada que vem de Brasília e passa lá e vai para Belém. Aí, então foi lá que nós nos estabelecemos e dos 6 aos 17 anos eu vivia em Imperatriz, onde eu cursei o primeiro grau e iniciei no ginásio, né, naquela época, e aos 17 anos meu pai faleceu e eu vim para Brasília, né, por determinação da minha mãe, vim morar com a minha irmã, e aqui em Brasília comecei a minha vida de estudante no CEMAB, em Taguatinga, porque a cidade que eu moro até hoje, daquela época, Ceilândia, não tinha nem escola de segundo grau, em 1973. Coisa louca. O senhor contou um pouquinho já da tua história. A família era grande? Muitos irmãos lá em Ibipira? Eu tenho, na verdade, nós somos 4 filhos. Né? Uma mulher, a primogênita, né? E 3 homens. A minha irmã, infelizmente, é falecida. E os 3 irmãos permanecem. Todos hoje estão em Brasília? Ou ainda tem um pouquinho lá no Maranhão? Nós temos 2 em Brasília, todos viemos, né? Sim. Mas o mais velho resolveu voltar ao Maranhão, está lá cuidando de terras. Diz que o bom filho a casa torna depois, então voltou para a origem. Foi o que ele fez, né? Que coisa. E o senhor teve uma infância boa, 4 irmãos, foi uma infância difícil, foi sofrida, foi gostosa? Conta para nós um pouquinho. Olha, foi aquela história do enfrentamento. A vida é enfrentar obstáculos, né? Uma corrida com barreiras. Então, a minha infância foi
muito saudável pela harmonia que havia na minha casa. Uma casa muito humilde, meu pai era lavrador e carpinteiro, marceneiro, minha mãe era dona de casa, analfabeta, meu pai era muito estudado, mas praticamente um autodidata, porque ele não teve acesso à escola, ele foi internado em um convento por um período, né, de 3 anos, e lá ele aprendeu latim, aprendeu muita coisa e, sobretudo, ser professor da vida. Então foi a maior educação que eu digo que eu sempre tive, foi do meu pai como meu professor. Aliás, ele que me alfabetizou e com muito trabalho que eu dei para ele, viu? Que bacana. E aí o senhor veio para Brasília e hoje faz quanto tempo que o senhor está nessa terra maravilhosa? Então, em 1972, meu pai faleceu no dia 9 de setembro. Ele trabalhava na roça, como eu disse, e caiu uma palmeira sobre ele. Ele faleceu nesse acidente da roça. E minha mãe, quando foi em fevereiro, me disse, olha, meu filho, eu preciso que você vá para Brasília, eu vou ficar aqui com seu irmão mais novo, mas você precisa ir porque aqui eu não vejo futuro para você sem seu pai, e você precisa ir para lá, e você vai para lá com um compromisso comigo, você vai para estudar e eu não quero saber de mau procedimento seu, é só isso que eu quero que você me garanta. E até hoje eu garanti esse compromisso, essa determinação. Eu honro os meus pais, né? Mesmo fazendo esse ano 50 anos, né? Em setembro fará 50 anos que o meu pai faleceu, mas todo dia ele me ensina. Né? Minha mãe já faz 25 anos, todo dia ela me ensina, porque tudo que eu vou fazer eu digo, será que ela concordaria? Será que ele me repreenderia? E isso não é uma questão de você ser submisso. Claro. Quando as pessoas dizem que a pessoa teme a Deus, por exemplo, o temor a Deus é um prêmio das pessoas, não é uma questão de você ter medo, né? O temor é o respeito, né? É o respeito. Então, eu vim para Brasília naquela época e cheguei aqui, fui me alistar no Exército, procurar emprego, muito difícil. O rapaz que era alistado não tinha emprego. E eu tive meu primeiro emprego na casa do serralheiro, uma loja de vender material de serralheria. Que bacana. E eu fui tirar as férias de um funcionário. Né? Um amigo meu, conterrâneo, disse, olha, tem um espaço ali. E eu fui para lá, e lá o cidadão que me empregou, ele me disse, olha, você tira as férias, eu lhe dou um salário mínimo. Aí eu fiquei. Ao final das férias, ele me contratou. Eu fiquei com ele até 1977, quando ele vendeu a empresa. No dia que eu saí da empresa, ele pagou a minha rescisão e ainda me deu uma gratificação do mesmo valor da rescisão que ele me deu. Então, já fui privilegiado desde o primeiro momento. Né? Essa é que é assim, a minha história pré-profissional no Distrito Federal. E Brasília te abraçou? Ela foi gentil com você? Você está contando um pouquinho da sua história profissional e no âmbito, porque eu sou nascido e criado em Brasília. Eu passei pela fase que Brasília era uma fazenda asfaltada, isso aqui era muita terra e pouca gente. Depois nós chegamos na cidade de concreto, Brasília, muitas obras, né? E comigo, eu nasci e criei, fui criado aqui, Brasília é a minha paixão. E Brasília te tratou bem? Olha, aqui eu não tenho como reclamar. Veja bem, um jovem de 17 anos chega na cidade de Ceilândia, sem pai, sem a mãe, que ficara lá no estado do Maranhão, e se estabelece, consegue um emprego precariamente, e vive nessa cidade, e consegue, sem crédito educativo, sem financiamento estudantil, estudando à noite, trabalhando durante o dia, consegue se formar, consegue ser convidado para ser professor na mesma faculdade onde se formou e viver em uma cidade que era tida como violenta. No início de Ceilândia, era como se fosse uma cidade carregada de violência. E lá eu convivi, e a primeira vez que eu entrei em uma delegacia,
foi como advogado. Para defender alguém. Antes eu nunca teria entrado nem como testemunha. Então, ninguém nunca me chamou para fumar maconha, para atacar um carro, para furtar um toca-fitas, para praticar ilicitude. Então, é como eu lhe digo, eu fui privilegiado. Eu sou privilegiado. Só o fato de ter estudado em uma faculdade, ser professor na mesma faculdade, ter passado pelas atividades profissionais que eu passei e nunca respondi a um processo administrativo, nunca respondi a qualquer processo que não fosse processo de prestação de contas na Justiça Eleitoral. Fantástico. Até hoje, nos 67 anos, nunca apresentei um boletim de ocorrência contra ninguém e alguém nunca apresentou um boletim de ocorrência contra mim. Fantástico. Então, esse é o referencial que eu coloco assim, no meu currículo. Agora, o senhor falou aí, formou, deu aula. O UNB foi onde o senhor se formou? Foi na UDF. UDF. A UNB era inacessível para quem trabalhava. É verdade. E naquela época era só durante o dia. É verdade. Só existiam 3 faculdades de direito em Brasília. Era a UNB, o CEUB, né, que estava iniciando, e a UDF. Era caríssimo. Era muito caro. Foi um sacrifício pagar a faculdade. Eu imagino. Agora, hoje o senhor, casado, pai de quantos filhos? Pois é, eu sou casado com a Lúcia Helena, vou completar agora 45 anos, né, de casado. Temos 4 filhos, 3 mulheres e um filho. Ao contrário, né? Pois é, da minha casa, né? Que lá é uma mulher e 3 meninos. Legal. Então tenho meus filhos, são todas pessoas bem encaminhadas, trabalham, né, como servidores públicos concursados, enfim. Tá tudo criado, está tudo na sombra. Minha esposa trabalhou a vida inteira na Secretaria de Saúde, ela foi aprovada no primeiro concurso de agente de saúde, ela era formada em pedagogia, mas ela decidiu adotar essa carreira até se aposentar. Então hoje ela é aposentada como administradora gestora de saúde. Gestora de saúde, coisa muito boa. O senhor também foi funcionário concursado do Banco do Brasil? Foi, esse aí é exatamente um dos pontos que a gente passou, que quando eu vim com compromisso com a minha mãe de estudar, né, eu estudei para fazer concursos. Naquela época era muito concurso, era muito comum, existiam os né? concursos nacionais, e eu participei de vários concursos, passei no concurso do Tribunal de Justiça, do BNH, na época tinha o Banco Nacional de Habitação, que depois foi absorvido pela Caixa Econômica. É verdade. Passei no concurso do Banco do Brasil, que na época era o grande concurso, né? E eu fui para o Banco do Brasil de 1981, quando eu já cursava a faculdade, que eu iniciei em 1979, e lá no Banco do Brasil foi outra grande escola para mim, porque eu tive o privilégio, que sempre me acompanha, de assumir na direção geral do banco e no setor de recrutamento e seleção. Então, eu trabalhei na escola do banco, onde fazia os concursos, fazia os cursos de treinamento para os funcionários. Então, eu trabalhava na escola do banco, no treinando os novos treinamento, recrutamento e seleção. Então, muita gente passou pela sua mão no Banco do Brasil. Muita gente do Brasil inteiro, né? A gente ia aplicar a prova do concurso do banco em todos os estados do Brasil. Então, foi uma grande escola, aprendi muito. Foi lá onde eu tive ideia de gestão pública, foi onde eu tive ideia do que significa honestidade nas atividades. Enfim, tudo que o Banco do Brasil me deu, eu não terei como pagar. É uma escola, foi uma faculdade também. Foi uma também. faculdade a mais. Que bom, que bom. E o senhor também foi diretor-presidente do SEASA? Rapaz, tu trabalhou em três coisas. Em 1979, quando eu era estudante, começou o movimento pela representação política. Na verdade, começou o movimento pela anistia, e a gente era estudante, então utilizavam muitos estudantes para fazer os movimentos, e eu participei de tudo aquilo, e fui morar em 77 lá no Setoró, fiz a associação de moradores, fui presidente da associação. Mas o que acontece? Quando começou o movimento de regularização da política no Distrito Federal, eu participei, ainda como estudante. Entendi. E eu ajudei a fundar o MDB,
e participando de tudo aquilo, terminei sendo candidato na primeira eleição de Brasília, junto com aquele grupo todo, né, que fundou Pompeu de Souza, uma pessoa que me ensinou muito, né, foi senador, Maurício Corrêa, nessa altura já era meu amigo. Foi ministro. Já era meu amigo em 86, porque eu me formei, quando eu me formei, eu fui líder da minha turma. Ele foi professor também de direito, não é? Ele era professor, mas eu era ainda estudante. Aham. Quando eu me formei, eu era líder da minha turma. Entendi. Eu fui o presidente da comissão de formatura. Uhum. E naquele momento, eu participando da política, virei amigo, assim, acompanhando o presidente da OAB, o doutor Maurício Corrêa, depois veio o seu vice-presidente, que até hoje é meu amigo, o doutor Amaury Serralvo. Então eu me envolvi. Resultado, fizemos o MDB e resultado é que eu fui candidato a deputado federal constituinte em 86, na primeira eleição de Brasília. E de lá para cá eu participei de outras atividades, depois ajudei a dirigir o PL, né, o Partido Liberal, na época do presidente nacional Álvaro Vale. E então, quando nós elegemos aqui o deputado Renato Rainha, o deputado Agrício Braga, né, elegeu o deputado Nigede Zacou. O Rainha, ele está no TCDF. O Nigede eu nunca mais ouvi falar. Mas o Nigede continua aí. Continua na política? Ele trabalhava na hotelaria, né? Ele era dono daquele hotel Diplomata, ali do Econotel. Do Setor Comercial Sul, né? Isso, ele deixou os hotéis para os filhos e agora ele está curtindo a aposentadoria e ele é pastor evangélico, né? Então ele trabalha nessa direção. O Agrício é que desativou muito da política, um grande cidadão, uma pessoa que ajudou muito Brasília quando ele foi deputado, inclusive o esporte, que ele foi secretário de esporte. E que desfilou pela política sem problemas, sem escândalo, saiu com a cabeça erguida, né? Sim. Esses que nós estamos comentando aqui, de Pompeu de Souza, que tem muita gente que não vai nem saber quem é. Não, tem muita gente que não sabe. Mas são pessoas que desfilaram pela política e deixaram um legado, né, doutor? Agora, o senhor estava me contando nos bastidores, você participou de todas as eleições. Que bichinho foi esse que te mordeu? Foi pelas amizades? Foi igual, eu estava conversando esses dias aqui, teve um Roney Neymer, se eu não me engano, estava falando que ele foi para a política porque foi empurrado. Colocaram ele na política. E o senhor, o que foi? O que foi que ele cativou? Na verdade, o que me convenceu a entrar na política foi a Associação dos Moradores do Setor O. Porque lá há necessidade direta e imediata. E a gente convivendo com aquilo e atuando frente aos órgãos públicos, então foi dando aquela necessidade que foi realmente cobrando uma atitude. Então eu era uma pessoa bem privilegiada, trabalhava no Banco do Brasil, tinha uma vida tranquila, tinha casa para morar, inteligente, né, e estudava e participava de tudo e via as injustiças. Então o advogado, quando ele vê a injustiça, ele assume a causa. Muitas vezes a gente pensa que o advogado assume os honorários, mas na verdade os verdadeiros advogados assumem as causas e eles precisam disso. Então eu entrei na política por conta das necessidades da comunidade e posteriormente pelo que a política pode fazer. Eu sempre costumo dizer que se nós queremos melhorar nossas vidas, nós só temos um caminho, o primeiro caminho, nós podemos ter até outros caminhos, mas o primeiro caminho é nós melhorarmos a política, porque se a política não funcionar bem, nossos negócios e nossas vidas, nossas famílias não conseguirão superar por conta das necessidades coletivas. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém de plantão, né, cuidando da energia para não faltar luz elétrica, tem um bombeiro lá de plantão, tem um médico, enfim. Nós temos um sistema grandioso e complexo e que a política é dela que sai a solução para tudo isso, desde que sejam todos ouvidos e considerados. Essa talvez seja a distância que a gente precisa percorrer para fazer a política funcionar. Então eu sou envolvido na política pela injustiça que eu vejo sendo tratado o cidadão na medida em que ele não recebe a atenção do corpo coletivo, da gestão pública. Eu costumo dizer e ouvir aqui várias vezes que quem não gosta de política será governado por uma pessoa que gosta da política. E tem muita gente
não sei se o senhor concorda, que se aproveita da política para cuidar da família dele, cuidar da família própria. E o senhor tem essa visão mais do social. O senhor está sempre ligado ao social, já participou e participa de Rotary Club, não é isso? Sim. Conta um pouquinho para nós, né, essa sua trajetória na área social, o que o senhor já fez, o que tem feito lá pelo povo da Ceilândia. O Rotary Club é um sentimento que a gente colhe na convivência de pessoas generosas. Então é um pouco delicado tratar disso, porque o Rotary é formado de líderes que querem melhorar a vida da sua comunidade e da humanidade. Tanto que o Rotary Internacional, ele começou em 1905 com um advogado, né, meu colega chamado Paul Harris, e o Paul Harris lá em Chicago criou uma forma de conviver com outras pessoas. A origem do Rotary é exatamente essa. Ele disse, olha, eu estou muito isolado, ele não mora, a família dele não vivia em Chicago, ele era um profissional. Então ele procurou um alfaiate, pessoas de outras profissões, reuniu 5 pessoas e começou a discutir o que é que a gente pode ajudar a nossa comunidade com a nossa contribuição e com a nossa troca de experiência. E o que é que o Rotary significa? Que pessoas com atividades diferenciadas contribuem para a comunidade. Então lá tem advogado, dentista, tem engenheiro, carroceiro, alfaiate, carvoeiro, todo mundo. Então todo mundo troca experiência. É uma diversidade convergente. Então o Rotary chegou à conclusão, hoje nós temos a maior organização não governamental do mundo, né, que é a Fundação Rotária. Foi o Rotary que promoveu o patrocínio da fabricação de todas as vacinas contra a poliomielite no mundo. Olha, e muita gente não tem conhecimento disso. Eu não sabia. Né? O Rotary foi quem ajudou a ONU se organizar, tanto que o Rotary Club, pela sua representatividade, é a única instituição não governamental que tem uma cadeira definitiva na ONU, coisa que nem o Brasil tem. Então, fora de Estado... Nem o Brasil, em vários países. Em muitos países, né? O Brasil é um país do tamanho que é, né? Tão significativo. Então, o Rotary é isso. O senhor é membro ainda? Conjunto, sou. E lá é bom que a gente é voluntário, nosso sistema de gestão é rotativo. Que bacana. Por isso que é Rotary. O nome Rotary foi dado exatamente porque as pessoas reuniam na sua casa, na outra semana na casa do outro, e ia fazendo rodízio. Então o Rotary não precisava ter sede, não precisava de uma série de meios. Então é uma gestão barata. Tudo que a gente oferece para o Rotary chega no destino, porque somos todos voluntários. Lá a gente não faz greve, lá a gente não tem dificuldade. Não tem lá briga. Somos todos solidários. Que legal. Então lá é servir, é o nosso ideal, né? Dar de si, antes de pensar em si, é o nosso slogan. Então o Rotary é uma instituição que toda cidade que tem o Rotary, o prefeito agradece, porque é um grupo de voluntário, né, que ajuda que muito, presta serviço né? à comunidade e vai nos pontos de necessidade. Que bacana, que legal. Agora, o senhor tem um semblante um pouquinho oriental. A família tem alguma coisa a ver? Não. Tem algum avô, bisavô? Não. Eu acredito que, na verdade, os meus traços são, na verdade, indígenas. Indígenas, né? exato. Porque eu sou originário mesmo como eu diria assim, dos canelas, né? Dos índios canelas. Lá no Maranhão dos timbiras, né? Então, a minha avó já era descendente imediata, né? Da parte do meu pai. Meu pai era descendente de índio, né, com negro, né, que chama tipo cafuso, enfim, essas Agora, eu toquei nesse ponto porque o senhor parece uma pessoa bastante calma. E aí pegou um problema para administrar, que é um PROCON. O senhor também foi diretor do PROCON do F. Fui. Era muito problema? Muito problema. Porque é muita reclamação, né? É só reclamação. É como eu lhe digo, a gente não tem como escapar. Eu acho que resolver os problemas é enfrentá-los.
Então, no PROCON foi interessante, todos os lugares que eu fui, mas no PROCON foi interessante. Eu comecei como vice-diretor do PROCON, o diretor-geral era o Dr. Paulo Márcio, um professor também universitário, uma pessoa muito capacitada, e ele teve algumas dificuldades no primeiro ano com relacionamento com os servidores, normalmente os servidores que são de carreira e tudo, então quando chegam os dirigentes, são pessoas indicadas, indicação política, então cria esse transtorno e que às vezes os servidores não entendem muito bem e às vezes a gente não explica muito bem. Então, ele teve algumas dificuldades, eu ajudei bastante e no final do ano ele se afastou, resolveu se afastar e eu assumi, né, permaneci até que houve a reforma nas mesas diretoras das câmaras, da Câmara Legislativa, que esse é o ponto onde sempre há as mudanças. Né? Quando o governador, quando vai fazer a eleição da mesa diretora da Câmara Legislativa, é o momento que os deputados cobram do governador para formar a base dele, ele tem que dar administração, ele tem que dar o órgão tal, para esses ajustamentos. E eu sempre fiz o seguinte, sempre que eu fui chamado para o serviço público, eu entendi que eu fui chamado para ajudar. Claro. Eu nunca entendi que eu fui ajudado porque eu fui premiado. E talvez essa seja até uma dificuldade. Ô, governador, eu quero lhe agradecer porque o senhor me deu esse carro, essa situação. Eu quero assim, governador, o senhor me convidou, o que é que eu devo fazer? Como é que quais são os objetivos? Então eu chego lá com uma gratidão, uma visão diferenciada. Uma gratidão por ele te dar a oportunidade de servir. Exatamente. Mas o que eu quero é que eles tenham um bom mandato. Né? Eu quero que o bom mandato seja minha contribuição para um bom mandato, porque é bom para todo mundo. Né? Então, o PROCON, houve uns casos assim, interessantes, né, que a gente teve, poderia frisar rapidamente. Claro, não, fica à vontade, pode falar. Houve um problema que nós tínhamos empresas grandes, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer comercial, mas grandes empresas que estavam na crista da reclamação. Olha, empresa tal, 50% de reclamação no PROCON. E eu tomei uma decisão de convidar essas empresas. Falei, vocês colocam na televisão uma propaganda dizendo essa empresa grandiosa, nessa outra empresa, quando você termina de pagar um comercial, aí sai o jornal dizendo essa empresa tal está em primeiro lugar em reclamações no PROCON. Então eu queria propor a vocês uma medida muito simples. Se vocês quiserem abrir uma linha de telefone com o PROCON, todas as reclamações que vierem ao PROCON e que o PROCON ligar e você resolver, nós vamos desconsiderar como se fosse uma reclamação. Para não ficar pesado na ficha pregressa. A gente vai deixar como reclamação, mas não vai registrar. Que legal. Resultado disso é que a previsão era de resolutividade de 49%, nós chegamos em menos de 6 meses a 49%, era a 52%. Era de 49%, nós chegamos a 52%. Aumentou. Tudo que vinha era resolvido. Então você ligava lá no lugar tal, na empresa tal, e eles pediam o CPF, na outra. Olha, se eles não resolverem em 3 dias, o senhor volta aqui. Se o senhor não voltar, nós vamos dar baixa, porque já foi resolvido. Pessoas que voltavam lá para agradecer e dizer que foi resolvido. Olha, eu tô 30 anos no comércio de veículos. E teve uma época, eu não sei qual foi o ano da sua gestão, eu não me recordo bem, mas eu lembro que nós, lojistas da Asa Norte, morríamos de medo do PROCON. Não é? É assim, por causa dessa lista. Eu lembro que quando foi sair o edital para que a gente tivesse o uso do PRODF, uma das cláusulas era baixas reclamações do PROCON. E aí eu sempre, graças a Deus, claro, todo mundo... Eu tive uma reclamação da dona Isaura que eu nunca esqueço. Ela me comprou um Fusca, rapaz. Chegou na loja, trocou um Uno que ela tinha num Fusca. Tudo certo. Foi embora. 3 dias depois, o rapaz do PROCON me liga. Olha, dona Isaura está aqui com um carro com motor fundido. E eu falei, mas ela nem me procurou na loja, já foi direto no PROCON? Tudo bem, manda ela vir aqui que eu vou resolver o problema. Aí ela, não vou, você tem que resolver, pum, justiça. Foi direto para a justiça. Aí eu fui para a justiça com o advogado, cheguei lá, doutor Oscar. Aí o juiz pediu para ela narrar o que tinha acontecido. Ela começou a falar, não, comprei o carro dele, parei no posto,
enchi o tanque de álcool e fui embora. Quando eu cheguei em Anápolis, fundi o motor. Aí eu, opa, peraí, você não comprou o Fusca 79 e encheu o tanque de álcool? Não existe Fusca 79 álcool, só saiu a gasolina. Ela olhou para mim assim, regalou o olhão, o juiz olhou para mim, essa informação procede? Eu falei, claro, mexe com carro. Não tem Fusca 79 a álcool. Aí ela olhou para mim, é porque eu estava acostumada com o meu Uno 86. Aí eu falei, pois é, as peças derretidas em cima da mesa, que ela fez questão de levar tudo. Aí o juiz ficou assim e tal, ficou, sabe, uma saia justa. Mas muita gente naquela época nem procurava a loja. E por causa dessa lista, assustava um pouco a gente, mas quem andava na linha não tinha problema. Eu até agradeço muito o Procon, porque ela tirou do mercado os péssimos profissionais, tanto da Asa Norte como daqui da Cidade do Automóvel. Que eu estou falando, gente, se você não sabe, o nosso estúdio fica aqui na Cidade do Automóvel. Mas, doutor, aí foi anos bons, então, de trabalho junto ao Procon. E o Procon também ele tem uma utilidade educativa muito grande. A gente faz palestra com empresários, orienta, porque o Procon não tem a intenção de multar, prejudicar ninguém. Até porque ele não tem o poder né, de punir além das multas administrativas e da indicação para os processos que serão destinados à justiça comum. Então, ele não tem interesse em prejudicar. Então, a gente sempre fez muita palestra, divulgava nos jornais. Até hoje, nós temos jornal aí que tem dia que publica matéria de consumidor, que isso foi muito estimulado pelo Procon na nossa época. Né? Então, toda semana tem jornais aí que já tem uma folha, uma página que traz essas informações. Tudo são construções que vão acontecendo na administração pública. E vai fazendo e vai ficando, vai deixando o legado, muito bacana. Né? Agora me conta, como é que foi ser chefe de gabinete instalador da Administração Regional do Sol Nascente e Pôr do Sol? Foi outro problema grande que o senhor arrumou. Me explica um pouquinho. Primeiro, explica para nós o que é um chefe do gabinete instalador. O que é isso? Talvez isso seja algo que a gente não tem muito conhecimento, porque não existe essa figura com muita constância. Por quê? Ele é instalador quando não existe o órgão e ele vai criar, né? Vai instalar o órgão. Então, o governador criou a região administrativa 32, que é um desmembramento de Ceilândia, né, para Sol Nascente e Pôr do Sol, que eram duas áreas, né, grandes da cidade, que hoje comporta cerca de 150 mil pessoas, aproximadamente. Então, o governador criou aquela região administrativa e entregou para o administrador que ele nomeou o decreto e uma caneta. E o administrador me convidou. Doutor Oscar, eu quero que o senhor venha me ajudar. Eu tenho que instalar esse negócio que o governador me passou e eu preciso da sua ajuda pela sua experiência, né? Porque, como eu tinha essa experiência do Banco do Brasil, eu trabalhei na Câmara Legislativa como assessor jurídico na instalação da Câmara Legislativa, na elaboração da lei orgânica. Então, com esse conhecimento, essa experiência, eu fui convidado a ser o chefe de gabinete. Então eu não pequei quando eu falei aqui que eu estava em frente da enciclopédia. Então, muita história para contar. É muita história. Então eu fui lá a criar a administração, tanto que a administração do CNPJ, né? Então vou fazer o trabalho todo, aquele trabalho cartorário, né, de despachante, de fundação. Tanto que o CNPJ da Administração Regional de Sol Nascente foi feito com o meu CPF. Olha aí. Porque o chefe de gabinete é o responsável pela parte operacional. Né? Então, o administrador não é ele que faz essa parte, realmente é a parte técnica. E eu fui lá para fazer esse trabalho. Então, fizemos o CNPJ, deixamos pronto o quadro de detalhamento de despesas, né, que é o local, é o livro, né, de anotações, fizemos a unidade orçamentária,
né, que é um documento onde vai colocando os projetos e os recursos que são encaminhados, que vêm de emendas parlamentares, que vêm do próprio orçamento, que é derivado de algum tipo de imposto, algumas verbas que são dotadas especificamente, né? Deixamos lá um conjunto, né? O administrador já deixou lá um conjunto de projetos encaminhados nesse quadro, né? Ficou só em um ano e pouco, um ano e meio, na pandemia, deixamos lá cerca de 28 projetos encaminhados para receberem recursos e serem executados. Vai ser um progresso para aquela comunidade que era praticamente abandonada. Então vale a pena quando a gente participa dessas coisas. Né? E vê o resultado, e vê um bom resultado. Né? Nós chegamos lá e instalamos a administração inicialmente num canteiro de obra abandonado. Chovia na mesa do chefe de gabinete instalador. Chovia mais dentro. Quando chovia, molhava a mesa. Tinha que cobrir com plástico para não molhar os papéis. Mas foi uma experiência valiosa. Muitas pessoas boas que a gente conheceu no Sol Nascente e Pôr do Sol. Muitos moradores interessados em ajudar a cidade. E despertou realmente uma espécie, não de bairrismo, mas de interesse. Né? Pela prosperidade daquele local. Que foi o meu sonho sempre em Ceilândia, né? Eu apostei no futuro daquela cidade, assim, da minha adolescência à minha maturidade. Até hoje estou lá, vou fazer 50 anos que vivo cresceu, lá. E como sempre cresceu, trabalhei né? fora, mas é uma cidade que cresceu. Meus amigos, né? As pessoas que a gente tem. Então é isso, é maravilhoso. Demais. Né? Agora, me disseram aqui que o senhor era um excelente centroavante. Aí pegaram o senhor e colocaram como presidente do Ceilândia Esporte Clube. Você jogava bola, não? Eu não era um goleiro mediano. Era um pouco abaixo disso. Mas te colocaram como presidente do time. Então. Mas em 1985, 86, o Ceilândia estava com algumas dificuldades e o presidente me procurou para ajudar. E eu ajudei e logo em seguida me elegeram presidente do Ceilândia. E eu tive uma experiência valiosa. No Ceilândia Esporte Clube, nós ajudamos muito o esporte do Distrito Federal. Na época, a Federação Metropolitana era conduzida pelo presidente Wagner Marques, que posteriormente foi acho que ele ainda é dirigente do banco, né? Ele era muito amigo do Agrício Braga, que era também do Gama. Exatamente, do Gama. Foi meu patrão. Ele tinha uma gráfica chamada Única. Ó, tô fazendo propaganda, nem sei se existe mais. Não, acho que ele já fez, eu não sei, mas ele é uma pessoa incrível. A mãe dele. Eu gostaria de mandar um abraço para ele. Isso. A mãe dele, ela era da parte de uma escola que vendia parte de papelaria. E eu conheci. Depois quando eu completei 23 anos que eu casei, achei um anúncio de jornal e fui lá, era ele, presidente do Gama, tal, me contratou, trabalhei com ele uns 3 meses. Não era muito vender papel, o negócio de vender papel não entendi muito. Mas um abraço, deve estar vivo, pode mandar um abraço para ele. Com certeza, meu amigo Wagner Magno, me ajudou muito. Fantástico. Eu sempre tive o privilégio de receber o apoio, e ele, como ele era o presidente da federação, me ajudou muito, inclusive ele viabilizou alguns projetos nossos. Olha a ousadia, o Ceilândia contratou o Brito. Olha aí. O Brito era o zagueiro da seleção da Copa de 70, foi tricampeão do mundo. Então, aquilo ali, quando nós contratamos o Brito... Para ser o técnico Para ser o técnico do clube, ele veio também como uma espécie de voluntário. Era tão pequeno assim a remuneração dele, né? Ele ficou hospedado em um hotel em Taguatinga, mas ele veio para ajudar. Então, eu sempre me lembro que quando o Brito veio para cá, eu me lembro que ganhando proporcionalmente muito menos, foi como o Pelé ir para o Cosmos nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos contrataram o Pelé para ele desenvolver o futebol. Não foi para ele jogar bola. Foi para ele fazer esse... Então, a vinda do Brito para cá abriu espaço para o futebol de Brasília. Né? Aqui nós só tínhamos Hernani Banana, que eram alguns jogadores, né, que eu acompanhei desde 79. O Pezão. Pezão. E aí depois do Brito foi que surgiu por exemplo... Abriu as portas para os outros times, até criou o Tiradentes. Criou o Tiradentes. O esporte em Brasília virou outra coisa. O Ceúbe era o primeiro, né, que foi onde revelou o Hernani Banana, e depois
alguns outros jogadores. Aí, depois desse movimento nosso todo, veio o Lúcio, da seleção brasileira. Aí agora nós não temos mais, a lista é grande. Não, Kaká, seu de Taguatinga, o Lúcio, seu de Sobradinho. Tem muitos atletas fantásticos. Kaká e todo mundo, né? Então, nós já começamos a povoar, foi a nata. Então, o Ceilândia foi, assim, uma experiência valiosa. Nós fizemos uns sorteios de carros na época, uns bingos, no Cerejão. A gente chegou a reunir 40 mil pessoas lá dentro do gramado. Então, vender porque atraiu o público para o esporte e ainda deu prêmio. E com isso a gente levava muita gente para o estádio. Olha que bacana. Né? Os estádios começaram a movimentar. Então, nós fizemos a sede do clube. Naquela época, nós construímos 4.800 metros de muro. O clube, quando eu assumi, não tinha muro. Era uma área grandiosa. Posteriormente, ela foi vendida, mas nós regularizamos a situação do clube junto à Terra Cap. Regularizamos o clube junto à Caixa Econômica, que naquela época era vinculado à loteria esportiva, mas não recebia porque tinha dívidas. E aí nós resolvemos todas as dívidas, deixamos saneado. Se não tiver certidão, o dinheiro não chega. Inclusive, tinha uma situação lá que é interessante a gente lembrar você, que é torcedor do Ceilândia. Né? O Ceilândia estava com dificuldades e muitos associados do Ceilândia estavam em débito. As pessoas deviam 4, 5, 6 mil reais, 6 mil cruzeiros na época. E qual é o preço de um vamos cancelar, né? Um diretor surgiu lá com a ideia de cancelar aqueles títulos. E eu digo, quanto vale o título do clube hoje para vender? Ele falou, 2 mil reais. Tem gente devendo 6, 8 mil. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma divulgação para as pessoas. Todos os sócios que estiver devendo acima de 2 mil será perdoado e parcelará o valor que está devendo. Pronto. Ora, se era 2 mil, eu vendia de novo o título para ele. Então nós tivemos um corre para o clube. E muitas pessoas voltaram a integrar o clube. Então, assim, ideias que vão surgindo no decorrer da gestão. E você resgata e valoriza o sócio. Porque o sócio, de repente, parou de pagar porque estava passando uma dificuldade financeira. Uma dívida de 6, o cara não paga mais de 2 parcelado. Sim. Fica mais fácil. É a forma de você... Tem muitas maneiras da gente facilitar a convivência social. Exatamente. Então, precisa dessa dinâmica, como aconteceu na Ceasa, né, por exemplo, quando a gente teve um problema lá de superprodução. Toda vez na safra o produto cai, o preço, e o próprio produtor fica prejudicado, né, na maioria dos casos. Então, o que aconteceu na Ceasa foi interessante também, um outro fato. Na Ceasa tinha uma produção muito grande, por exemplo, cenoura, batata e tal, e aquilo ali caiu o preço. Nós chegamos a uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos levar todos os produtos da safra para as comunidades periféricas e vamos vender tudo a um preço só, no quilo. Então a gente compensa o outro. Levava tudo lá, então 1 quilo de cenoura, a caixa de cenoura que custava, digamos, hoje 20 reais, ela caía para 5, 6 reais porque tinha muito. E aí os produtores não valia a pena, dava para o gado, desviava. Então, nós montamos um projeto para levar esses produtos para comunidades periféricas, comunidades mais necessitadas. E lá a gente vendia tudo a um preço só. Resultado, a dona de casa enchia uma sacola com vários produtos, pesava, dava 10 quilos, ela pagava 5 cruzeiros. Resultado disso. Vendia tudo e valorizava um produto na cola do outro. Valorizava, pagava o custo do produto e entregava para o consumidor. Resultado disso é que foram criados em Brasília os sacolões. Foi a partir daquela ideia que criaram os sacolões. Eu inaugurei vários sacolões como presidente da Ceasa. Até hoje, nos supermercados, tem uma área lá que determinados produtos é um preço só. Porque aquilo ali são os produtos mais importantes, eles que são daquela safra, daquele momento. Então, assim, administrar termina te apaixonando. Fica fácil para quem sabe. Você não aceita deixar de dar sua contribuição. Não, isso que o senhor falou é muito válido. Até hoje aqui, esses dias eu fui no mercado e tinha lá um canto, tudo o mesmo preço. Eu falei, gente... E eu lembrei dos sacolões, que era na época de bairro, que eu morava no Guará, e tinha várias
Agora eu quero contar uma história que eu fiquei sabendo e eu quero que o senhor me diga se é verdade. Eu conheci uma pessoa que disse que um dia encontrou com o doutor Oscar Silva na rua. Nessas idas e vindas, o doutor Oscar Silva deu para ele uma carteirinha, ou foi um santinho das eleições, que na época podia. Ele guardou aquilo. Passa o tempo, um mês depois esse rapaz sofre um acidente de carro. Vai para o fórum. Na época, sem dinheiro, ele não contratou advogado, subiu, o juiz deu aquela bronca nele e falou, você tem que ir procurar um advogado em uma semana, senão eu vou julgar aqui o seu negócio e você vai ter problema. Ele descendo encontra com quem? O doutor Oscar Silva, que o defendeu de graça. O senhor lembra dessa história? Me lembro. Do Zé Silva. Seu Zé Fernandes. Zé Fernandes, que é meu amigo. Quando eu falei que ia trazer o senhor aqui, que eu queria trazê-lo para a gente bater o papo, ele me contou essa história. Achei muito interessante. O seu Zé Fernandes, ele é uma pessoa muito humilde. Verdade. É um cidadão extremamente honesto, né? E muito correto em suas atitudes. Ele foi exatamente um desses que teve no Ceilândia, né, para renovar o título e tudo mais. A gente até conversou naquela época, antes da eleição. E na eleição eu encontrei com ele e ele teve um acidente de carro e estavam cobrando dele, ele foi lá e eu encontrei com ele, foi interessante. Quando abriu o elevador do fórum aqui de Brasília e saiu aquele senhor e ele chegou e disse, o senhor se lembra de mim? Eu falei, olha, mais ou menos, o senhor não me é estranho. É muita não gente. Não está aqui, ele tirou do bolso um santinho e meu cartão. Olha aí. Né? E ali eu voltei imediatamente lá no juiz, né? Coincidentemente, o juiz que estava lá, até hoje eu me recordo, era o doutor Salazar, foi meu professor. Que bacana. Então eu digo, olha, excelência, eu gostaria de pedir um prazo, mas gostaria de já ficar qualificado como patrono da ação da parte do senhor José Fernandes. Aí o juiz mandou consignar, ainda estava em aberto, ele mandou consignar e eu fiz e ele conseguiu. Posteriormente teve um caso interessante com ele também, vários, né? Porque ele tem muitos amigos, mas teve um interessante. Ele é muito, muito, muito grato, né? A gratidão dele não tem limite. Então, uma certa vez ele tinha uma caderneta de poupança. Essa ele não me contou. Depois pergunte a ele. Conta pra gente. Seu Zé, e a poupança? Ele tinha uma caderneta de poupança que ele fez, parece-me que em 94. Ele chegou lá no escritório e disse, olha, eu tenho essa caderneta, tem aqui o comprovante que eu depositei, 500 cruzeiro ou 500 mil cruzeiro, 94, e eu fui na Caixa Econômica, ele disse que não tem mais nada lá. Eu falei, eu vou entrar com a ação para a Caixa explicar. O certo é que a Caixa Econômica não explicou. Olha. E o juiz condenou a Caixa a pagar aquele valor corrigido. Porque ele tinha o número da conta, os dados, o depósito com tudo comprovado, né? E ele é todo certinho, ele guarda tudo. E ele é exigente das coisas dele. E eu falei, olha, nós vamos fazer, seu Zé, nós vamos fazer o seu processo. Esse processo demorou uns 8 anos. É mesmo. É porque a Caixa está E recorrendo. ele nunca me perguntou pelo processo. É mesmo. Toda vez que eu me encontrava com ele, falava, olha, o processo está assim, está na sua mão, doutor, tudo bem. Olha. E aí, resultado, quando ele recebeu esse processo, ele me apaixona, né? O amor que eu tenho por ele é de um irmão, e aí ele comprou um carro, né? E completou com esse dinheiro. E aí ele falou assim, o dinheiro rendeu, deu uns 8, 9 mil reais por aí, eu não me recordo o valor, mas você acredita que ele chega e fala assim, doutor, o senhor está vendo esse carrinho aqui que eu ando nele agora, com as minhas mercadorias? Esse aqui foi o senhor que me deu. Eu falei, não, foi você que guardou. Né? É verdade. E até hoje nós almoçamos sempre que pudemos. Ele me falou desse almoço. Eu frequento a igreja na comunidade dele, porque a minha é outra, né? Mas eu vou lá na comunidade dele participar. Ele é um homem de oração, tem o texto. Participar do texto dos homens, né? Isso. E é um irmão, é um amigo, né? Bacana. Eu chego a brincar com ele, que nas eleições anteriores ele chegou a brincar comigo e falar assim, o senhor não tem dúvida que eu voto no senhor, né? Aí eu até falei com ele, eu digo, olha,
No dia que eu tiver só 2 votos, Um é seu. Zé Fernandes, eu vou considerar que a Lúcia Helena, minha esposa, desistiu de votar em nós. Mas que você votou. Porque os nossos 2 aqui eu já parto com eles. Né? Nasci com ele. Não, muito bacana. Ele é um ser que eu amo. Literalmente, ele é eu tenho um amor muito E grande. nós estamos por ele. falando de um homem que eu conheço há mais ou menos uns 30 anos, sempre com um sorriso no rosto, com um bolo de meia numa mão, com cueca na outra, rodando Brasília e vendendo. É um trabalhador e ele se sente dignificado com sua amizade. Pelo pouco que ele falou aqui, pelo pouco que a gente conversou, rapaz, ele falou assim, cara, você sabe que é meu candidato, não adianta nem me falar outro nome. E eu achei muito bacana. Eu falei, eu conheço o doutor é um ser humano conheço o incrível. doutor Oscar Silva da época da Zanotti, eu acho que ele ficava ali no Tribunal Regional Eleitoral, ele já defendeu alguém, e eu tinha uma loja ali próxima, eu já conhecia ele. Ele falou, é esse mesmo, é esse mesmo. Na Justiça do Trabalho eu atuei muito também, né, lá na 513, porque fui advogado de sindicato, do Sindicato dos Servidores da Saúde, né, trabalhei muito naquela época. Né, era pertinho da minha loja. Mas é como o Zé Fernandes, ele me trouxe muitas causas assim da comunidade dele. Ajudei a formar a Associação dos Feirantes de Brasília, quando a feira existia ali ao lado da rodoviária, que depois mudou para o Mané Garrincha, depois mudou lá para trás da rodoviária, ali naquele circo, né, que existia lá. Do lado do Circo Shows que tinha ali. Tinha um circo ali e eu sempre ajudei. Tenho muitos amigos por intermédio dele, né? O Pedro da Feira e tantos outros, o Lopes e tantos outros amigos. Ele fala muito. Então, assim, formou uma comunidade. Eu acho que eu não vejo o Zé Fernandes apenas como meu amigo, meu irmão, meu companheiro, mas nós somos uma comunidade. Os amigos dele são meus amigos. E assim segue. É verdade, é verdade. Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Agora, e o senhor agora se lança pré-candidato a uma vaga de deputado. Preparado para mais essa luta? Preparando. Né? Como pré, né? Preparando. É preparando. Né? Porque... Desculpa, é distrital ou federal? Federal. Federal. Muito bom. Eu tenho até um conselho para lhe dar, viu? Olha como o cara quer ensinar o homem a trabalhar. Não é isso, Derbal. É que as suas redes sociais precisam de trabalho. Eu estava olhando, porque eu gosto muito de bater esse papo, e eu vou lá bisbilhotar a vida pessoal da pessoa para até bater esse papo mais descontraído. E eu procurei nas redes sociais, eu te vi no Facebook e te vi no Instagram, mas você não posta nada, não faz nada. Você tem que botar... Essa ideia da gente fazer esse trabalho, eu estou preparando o que é possível, mas eu fico um pouco receoso, eu sou muito cauteloso, assim, às vezes muito tímido, porque eu me preocupo muito com a legalidade das coisas, e eu quero iniciar agora a partir de julho, que é o período que nós já vamos ter abertura pela lei, a partir de 20 de julho, é permitida a realização das convenções, e nesse período já fica um pouco mais... Claro, mais franqueada a movimentação dos pré-candidatos. Mas eu pretendo fazer, e hoje é necessário, não se faz mais a campanha de outra forma. E também nós não queremos apresentar assim as nossas propostas, nossa situação, porque nós temos uma estratégia. Por exemplo, se eu lhe apresentar hoje aqui uma proposta de ação... de projeto, é possível que alguém que tem uma rede maior, ela absorva essa ideia e ela divulga numa rede maior que quando eu for divulgar, então a pessoa vai dizer que eu que copiei a ideia que ela levou de mim. É verdade. Na política tem esse tipo de jogo que eu não concordo e não pratico. Então, eu sempre fui... muito cauteloso com tudo isso, mas nós vamos fazer isso e o primeiro passo eu estou fazendo aqui agora. Sua oportunidade aqui, Aderbal, da sua equipe técnica toda, na verdade,
um estímulo para a gente levar essas informações para o cidadão, para a pessoa que nos acompanha e para as pessoas que têm interesse de fazer parte da solução dos problemas do nosso país, a começar da nossa comunidade. Diz que a gente só conserta o mundo depois que a gente consertar a nossa aldeia, né? É verdade. Bem, eu toquei nesse ponto com o senhor até para lhe oferecer os serviços também para frente, quando o senhor estiver já mais tranquilo nessa questão das redes sociais e o senhor quiser ter aí uma noção de como fazer, nós temos aqui nos nossos estúdios, aqui na nossa produtora, uma equipe preparada para isso, para te ajudar nas redes sociais. Com estratégia. Sabe, eu entrevistei aqui o professor, que até semana passada era presidente do SEASA, por isso que eu lembrei até do senhor, o professor Fábio, e ele falou, Delbal, eu saí candidato nas eleições passadas, eu dei aula para mais de 20 mil alunos e ninguém ficou sabendo que eu era candidato. O intuito do nosso canal Brasília no ATV, do nosso podcast 7x7, é contar essas histórias. O senhor tem uma trajetória maravilhosa na vida civil, na vida pública, e isso nós temos que levar ao conhecimento do povo. E hoje as redes sociais é a grande ferramenta. Só que não adianta você pegar, entrar lá e postar uma foto, ou fazer como o senhor bem falou, posta o seu plano de governo lá, alguém te plagia, lança como se fosse dele, e aí, se ele tiver uma rede social mais abastarda, mais rica, e com mais seguidores, fica o senhor como ladrão da ideia dele. Então, a internet realmente tem que ter esse cuidado. Então, por isso, quero deixar à disposição do senhor, na hora que o senhor, olha, já posso mexer nas minhas redes sociais. Pegue aqui umas aulas com o Marcelo Medeiros, que é o nosso diretor, que entende muito dessa área. Nós temos uma equipe com vários profissionais que têm a condição. Eu costumo falar, sabe, doutor, que não só para política, a internet é um shopping aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, aberto. E tudo que você quer, você dá um Google. Eu até estou induzindo aqui muito dos amigos, eleitores que estão acompanhando no nosso canal, a dar um Google, estudar os nossos convidados, sabe? Porque a gente precisa botar gente boa lá, na Câmara, no Senado, no governo. Nós precisamos disso. E a forma é botando você, meu caro amigo, minha audiência, inteirada dessas pessoas, como eu chamo carinhosamente aqui, de gente como a gente. Pessoas que faz Brasília, faz o Brasil, está aqui, ó. Trabalhou muito a vida inteira e está mais uma vez botando o nome como pré-candidato para ajudar. É um senhor que já tem vida profissional realizada, tem a vida pessoal, familiar realizada e está aqui lutando por você, que está aí sentado, reclamando na poltrona e não tem coragem de dar um clique e ler um pouquinho sobre o Dr. Oscar Silva. Então, leia mais, aprenda mais sobre política. E você, que é meu amigo, que é empresário, precisa da Star 7 para botar seu produto na rua, nas redes, nos procure. Fácil demais. No Instagram, @Start7 Produções. Beleza? Doutor, então fique aí, tá? O convite, se eu fique à vontade, precisar da gente, será um prazer a gente servi-lo. Agora me conta, dentro da trajetória política, o que o senhor acha dessa briga das urnas eletrônicas? O senhor acha que são confiáveis? O senhor já foi testadas por elas? Teve alguma dúvida? Aconteceu algum fato inusitado? Conta pra gente. Algumas vezes a gente sabe que o processo de apuração de eleição, ele sempre foi eivado de vícios. Ou seja, sempre foi desvirtuado de algum modo. Quando era no papel, eu me lembro que às vezes chegava um momento, na primeira eleição de Brasília, era no papel, era nominado, né? Então, um candidato tinha 30 votos e o outro tinha 15. Se a pessoa era interessada pelo candidato de 15 votos, trocava na hora de lançar no mapa o de
de 30 era o outro, ele colocava no dele e os 15 dele colocava no outro. Então ele fazia esse tipo de troca. E a gente descobriu isso em 1986, na primeira eleição de Brasília. Eu, com relação à urna eletrônica, eu acredito que a urna eletrônica ela pode ser útil e pode ser meio seguro. O que eu não concordo é de que se assegure que ela não precisa de mais nada porque ela já é suficientemente correta. Se todos os computadores se modernizaram, se todo o processo é estudado dia a dia, por que que o juiz... A evolução é diária, né, doutor? Principalmente o juiz. Porque eu sou advogado há 40 anos. Toda vez que eu falo ao juiz, ele me traz aquele brocardo jurídico, né, que diz assim, doutor, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Porque a palavra do advogado, ela não tem valor algum se não for acompanhada da prova. Então, eu fico achando estranho por que os juízes não aceitam o debate e não aceitam virem as provas das alegações. Ele fica naquele campo preliminar dizendo, alegou sem provas. Ora, alegou sem provas, então vamos sanear o processo, vamos saber quais são as provas que podem ser colhidas. Para sanar as dúvidas. Exatamente, vamos exigir a prova e não dizer que você alegou sem prova. Portanto, eu já voto logo contra, já decido logo contrário. Então é esse o problema que eu verifico. Eu acho que todo juiz gosta do debate, gosta de apurar. Por quê? A decisão do juiz, na verdade, é fruto do seu convencimento, da análise das provas perante a orientação da lei. É isso que eu vejo. Então, eu acho que nós precisamos aprimorar, nós precisamos tornar cada vez mais transparente, e a gente sabe que é possível, porque existem forças estranhas que podem adulterar as urnas. Em qualquer situação, em qualquer estágio que a gente chegue, e não o que a gente quer fazer. Atribuir isso a A ou a B. É verdade. Ou para dar vantagem a um ou ao outro. Nós estamos num processo no Brasil de um debate inútil. Nós estamos vendo as pessoas querendo se eleger para elas mesmas, pelas virtudes que elas não têm. Cada um quer colocar defeito no outro e que a gente tem que escolher alguém porque o outro é ruim. Não é? Então eu acho que hoje nós temos que mudar essa situação. E as urnas precisam ser acompanhadas, todo ano ela passar por atualizações, os partidos, as Forças Armadas devem tomar conhecimento, até porque as Forças Armadas poderiam até nem participar disso. Mas como elas são chamadas na hora da necessidade... A força moderadora, porque também é a nossa última linha de esperança. Claro, claro. Né? Se vier a guerra, nós temos as Forças Armadas. E para manter a nossa ordem, né, que não seriam eles, mas as Forças Armadas, mas é importante que tome conhecimento, porque o soldado não vai para a guerra para matar nem para morrer. Ele tem que ir para a guerra consciente de que ele tem uma pátria a defender. É isso que leva o soldado à guerra. Não é matar ou morrer. Né? Então, esse é o ponto de vista que eu entendo. Então, eu acho que as urnas precisam ser acompanhadas, né? Que os juízes precisam ser desarmados, ouvir todas as partes, né? Imparcialmente, e a gente ter realmente um processo transparente para dar segurança ao cidadão que está nos assistindo e que quer participar e quer que a participação dele seja efetiva, seja considerada, seja respeitada e seja observada e obedecida. Né? Muito importante. Eu confirmo tudo que o senhor falou e concordo. Agora, o senhor está como pré-candidato pelo partido Democracia Cristã. Esse partido, o senhor estava me explicando nos bastidores, ele é o antigo PSC, é isso? É PSDC. PSDC, perdão. É o partido que tem o doutor José Maria Maiel como presidente nacional. Esse partido, ele é hoje um partido que está assim, fora desse contexto todo, né? dessa polarização, dessa dualidade do bem contra o mal. Então, eu vejo que o Democracia Cristã é um partido que é o bem pelo bem. É diferente. Então, eu sempre digo que nós estamos do lado que pode não ser o lado mais forte, mas eu tenho certeza que é o lado mais limpo. E é um espaço onde os cidadãos de bem possam
participar da política, né, como contribuintes da política, e não apenas para auferir vantagens, até porque não tem a vantagem que a gente vê hoje sendo disputada, né? É o fundo partidário grandioso, os grandes doadores, e isso não vai estimular o povo a participar mais da política, né? O que influencia o povo a participar da política é ele saber que a decisão será cumprida, que será respeitada a vontade popular. Isso é que eu acredito que pode ser mais estimulante para o cidadão e, na verdade, é o mais necessário. Então, esse partido decidiu formar uma chapa completa. Então, tem um candidato a governador, tem pré-candidato a governador, tem pré-candidato a vice-governadora, não tem candidato a senador, porque... Vamos falar, quem é o seu candidato do partido a governo? O nosso pré-candidato ao governo é o professor Lucas Salles. Ele é um cidadão paraibano, de Campina Grande, que vive em Brasília desde 1986 como jornalista, que cobriu a Constituinte e participou desse trabalho. Mas sempre morou em João Pessoa, se formou, ele é mestrado em gestão pública, é professor de marketing, professor de comunicação, de gestão pública. Então é uma pessoa muito assim, qualificada. Nunca concorreu à eleição, mas ele sente a necessidade não de renovação apenas, mas de inovação, né, nas atividades da gestão pública. Então ele tem, nós estamos concluindo um projeto para o Distrito Federal de conservação da cidade, que a cidade está muito abandonada no que diz respeito à conservação, e também de valorização da presença do cidadão, o cuidar das pessoas. Então, dentro desse plano, nós estamos desenvolvendo um projeto com a mobilidade, com a questão da saúde, com a questão da manutenção dos bens públicos, para oferecer um serviço para o cidadão de Brasília e para o cidadão brasileiro. Brasília não é só dos brasilienses. Nós somos os zeladores da capital de todos os brasileiros. E é por essa razão que nós estamos com o professor Lucas Salles, né? Ele é o nosso pré-candidato, governador de todos, né, que nós queremos trazê-lo ao Buriti. Nós não estamos fazendo campanha contra ninguém. Claro. Né? Nós sabemos, nós não vamos julgar as pessoas, porque esse julgamento as pessoas estão fazendo. É verdade. As pessoas estão vendo o que está acontecendo com a gestão pública. Então, ela quer fazer alguma renovação? Será que com as mesmas pessoas nós podemos melhorar, podemos corrigir o quê? Podemos. Vamos analisar. Agora, o que nós estamos fazendo que para nós é o mais valioso é que nós estamos dando uma opção para o cidadão de Brasília não ter que ficar no A e B de antigamente, né? Dessa coisa, a política tem que ser sem menos opção. Pior. Mas, olha, eu vou nós votamos muitas vezes no menos pior, né? Então, é isso que o professor Lucas Salles traz, né? Uma possibilidade de inovar, né, no processo da gestão pública do Distrito Federal. E olha que Brasília precisa muito disso. Nós estamos com uma cidade que ela está envelhecida em alguns aspectos, como das suas obras, por exemplo, né? Nós temos uma cidade nova, 62 anos. Mas aí já está nessa situação. Nós temos um teatro nacional aí há quanto tempo, né? Como diz, inutilizado, né? Sem servir a comunidade de Brasília e a comunidade... Só cartão postal por fora. E a comunidade cultural do mundo. É verdade. Né? Quantas pessoas de outros países e tudo pode se apresentar em Brasília. Então, Brasília, o Distrito Federal, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que todo morador de Brasília tem que ser governador junto com o governador. Vestir essa camisa, né, de governador. Concordo com o senhor. Nós somos zeladores da capital do país em nome de todo mundo. E a capital de todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Não é só do brasileiro. Não é só nossa. É verdade. Nós somos só os privilegiados, né? De morar aqui. De morar e viver aqui. Que temos um céu que não existe em lugar nenhum desse planeta. Né? Só no céu mesmo. Só no céu. Agora me conta, vamos ter candidatos então para presidente da República pelo Democracia Cristã?
Temos. O doutor Zé Maria Emael, ele é um homem muito equilibrado. Então ele diz, olha, nós temos que dar opção à sociedade e mais do que a opção, nós temos que participar do debate positivo. Nós não podemos ficar nesse debate estéril, né, de um ser contra o outro, de abrir a CPI e de denunciar e ficar nesse plano, porque nós não estamos apresentando nada para a sociedade. É verdade. Né? Então ele pretende, né, se apresentar no debate e participar. Eu acredito que esse ano, em função dessa redução da quantidade de candidatos, a sociedade vai dar uma atenção maior e com certeza ela vai ver aqueles pontos que vão poder contribuir mais com a sociedade. Então, às vezes a gente pensa que só vai votar em quem vai se eleger. E às vezes a gente pode votar em quem vai contribuir muito. É claro. Mas se essa pessoa estiver presente, se ela tiver uma boa votação, ela já tem uma palavra mais respeitada. Né? Então imagine um deputado. Já é um representante. Um deputado que obteve 30 mil votos e não se elegeu. As pessoas já têm uma referência. Olha, esse candidato aí, aquela pessoa obteve 30 mil votos e não se elegeu. Se ele for falar, as pessoas podem ouvi-lo. Se ele for reivindicar, se ele apresentar aos órgãos públicos determinada reivindicação, é possível que ela seja considerada. Veja até onde vai o valor do voto. Até quando não elege, ele ainda pode ser uma força positiva. Ainda é verdade. Eu costumo dizer, doutor Oscar, que é uma arma poderosíssima. E a nossa Constituição deu o direito agora para muitos tirarem o título pela primeira vez. E eu queria saber do senhor, o que o senhor diria para essa garotada nova que tirou o título e que vai votar pela primeira vez. Qual o seu conselho? Você que tirou o título agora, que vai votar pela primeira vez. Eu tirei meu título em Brasília em 1973. E só tive o direito de votar em 1986. Então fiquei todo esse período sem poder votar, porque Brasília era uma cidade caçada. Mas para você, meu jovem, que vai votar pela primeira vez, pense que o seu voto, ele na verdade é o seu futuro. E o futuro seu é mais longo do que o meu e de tantos outros que já votaram muitas vezes. Então tome cuidado. Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, seu voto ainda vai fazer efeito. Então, o primeiro voto tem que ser um voto direcionado para algo que possa ser edificante, construtivo para a nossa nação. Então, assuma essa responsabilidade. Não vote pela sua paixão, assim, apenas pelo que você acha que é ideologicamente positivo. Pense no que é real. Como será a escola daqui a 10 anos? Como serão os trabalhos, serviços? Então, a responsabilidade do futuro desse país, ela é de quem vai votar pela primeira vez. E eu tenho certeza que isso poderá fazer com que o Brasil seja um país, né, uma nação, um povo realmente beneficiado com essa decisão do voto. Então, se você é jovem e vai votar pela primeira vez, tenha certeza, é seu futuro, todo o seu futuro que está sendo colocado. Veja que tem muita gente sofrendo quando chegou no futuro. Veja os aposentados, veja as pessoas que têm idade, que não têm o atendimento médico correspondente às necessidades. Veja todas as necessidades das pessoas que já viveram todo aquele futuro que elas construíram anteriormente. Então, assuma essa responsabilidade. Se eu pudesse, eu votaria por todo mundo, para a gente fazer o melhor para o país, mas isso seria ditadura. Então é melhor que cada um democraticamente tome a sua decisão. É verdade. Gostei muito dessa frase, já até anotei ela aqui. Jovem, seu voto é seu futuro. Fantástico. Eu já vou usar essa frase mais vezes. Agora, você sabe que nas eleições passadas houve um grande número de abstenções, votos brancos e nulos. Se eu pudesse, eu botava um 38 na cintura e ia na casa de cada um que votou branco e nulo. Deus que me perdoe. Olha eu sendo ditador. Ia lá e obrigava o cara a ir votar, e votar certo.
Mas o que o senhor diria para essas pessoas que votaram branco, nulo, não foram votar? Não vou mesmo, meu candidato não vai ganhar. Ou até, eu quero também juntar nesse bolo, aquelas pessoas que chegam no dia das eleições e catam um papelzinho no chão, que é proibido por lei, e você ainda mesmo assim vai para a urna e cata aquela colinha no chão e vota em qualquer um. Então eu quero agora que o senhor dê o conselho para essas pessoas que votam branco, nulo, abstenções. Por favor. O voto nulo, o voto branco, a ausência do voto, é um direito que o cidadão tem. O voto no Brasil é divulgado como obrigatório. Mas eu sinto que eu entendo que o voto não é obrigatório, porque se você não votar, paga uma multa pequena e você não participou do processo. Agora, se o voto fosse obrigatório, todo mundo teria que votar, então não é obrigatório. Agora, o que eu penso é que o voto, ao invés do voto ser obrigatório, nós temos que aceitar que o voto é necessário. Necessário é diferente de obrigado, de obrigação. Necessidade te impõe. Né? A necessidade é porque vai valer a pena fazer aquilo, vai atender uma necessidade, vai resolver uma situação. Se seu voto pode resolver uma situação, por que você deixa de votar? Nós estamos vendo aí países vizinhos que pode até o resultado ser o mesmo, mas sem a presença dos cidadãos, até o próprio sistema se desvirtua. É verdade. Então, quando nós vamos votar, significa que nós estamos participando, porque nós não podemos nos negar de pagar os impostos, mas nos negamos de votar, ou seja, de escolher quem vai gerenciar os nossos impostos. E isso aí eu acho que não seria inteligente nós, como cidadãos, deixarmos de votar. Porque na medida que nós deixamos de votar, nós estamos entregando o nosso destino aos que votam. E nós sabemos que muitas pessoas são manipuladas a votar. Talvez as pessoas hoje que não querem votar, se elas se propuserem a compreender o processo, elas poderão contribuir mais do que aqueles que hoje querem votar em um ou por outro pela mera paixão de eleger alguém que vai durar pouco tempo. Pelo calor do momento, né? Porque nós estamos vendo uma situação grave no país. O Brasil está polarizado entre dois candidatos, por exemplo, podemos utilizar aqui, claro, que não vão durar mais do que 10 anos. Você já imaginou? Se nós reelegermos o presidente, ele vai daqui a 4 anos e não pode mais ser candidato. Se nós elegermos outro candidato, daqui a 4 anos ele poderá ser candidato, se reeleger, mas daqui a 10 anos ele não poderá mais. E como é que vai ficar o nosso país depois após esses 10 anos? Eu vou me apaixonar pela situação das pessoas, pelas pessoas, e não vou me apaixonar pelo futuro do país, a quem eu estou pedindo a manifestação do jovem, que terá que vivenciar esse futuro. Então, nós precisamos entender que o futuro do país é mais importante do que os candidatos que nós vamos eleger. Agora, esse futuro poderá ficar prejudicado se nós elegermos pessoas que querem implantar ou que querem adotar condutas que são incompatíveis com a nossa origem de família, a nossa origem de religião, de pátria, nosso sentimento, né, de unidade, um país grandioso que precisa administrar a diversidade, né? Então, hoje nós estamos aí vendo tudo sendo dividido, na verdade, despedaçado, né? Cada núcleo vai se despedaçando mais e mais. É engraçado, né? Que a gente vê assim, era LGBT, aí LGBTQ, LGBTQI, LGBT+. Quer dizer, só vai dividir? Só vai, sempre. Né? Nós só vamos dividir sempre, e quando nós vamos voltar para a união, né, respeitar como cidadão, que somos todos iguais, temos obrigações comuns, temos direitos comuns, então essas questões que precisam ser compreendidas e vivenciadas sem mágoa, sem ressentimento. A gente vê aí que as mulheres alegam que não tem espaço na política. O espaço na política está aberto. Vamos exercer, não vamos só cobrar o nosso espaço porque nós temos direito, porque nós somos isso. Não. Pode ser que uma única mulher, um índio que venha ser presidente da República resolva toda a situação. E aí? É verdade. Ele pode fazer isso? Ele é minoria? Pode, por que não? Então é isso que eu acho que a gente precisa
estimular, né, o debate convergente, né, as dificuldades a gente vai eliminando ou vai convivendo com elas para que possa propiciar uma possibilidade de vida comum. A sociedade é formada a partir da família ela cresce com a escola. Imagine 30 jovens da mesma idade se transformam em irmãos. E ali eles formam a geração. E vira uma e pátria, aí vira uma pátria. Nação, a nação vai crescendo a partir da igreja, ele amplia mais. No clube social, ele encontra o casamento. E ele vai. Essas coisas todas que nós precisamos estimular. Aí vem o esporte, a ciência, a cultura, tudo isso que serve como assim, um cimento, né, para unir a nossa nação. Nós precisamos pensar nisso. E fortalecer sempre. Agora, o senhor hoje falou muito aqui, eu compactuo com o senhor na questão da polarização. Quero botar o senhor na parede. Posso? Sei que, claro que vai vir partido, vai vir ainda muita coisa, mas hoje nós estamos aqui numa eleição. Sem me comprometer, qual seria o seu voto entre os dois que aí estão rotulados para ser os que vão para o segundo turno? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o meu voto para presidente da República, eu estou no Democracia Cristã. Uhum. E o meu voto para presidente da República será no Dr. José Maria Maiel. Certo. Se houver segundo turno, nós vamos conversar com os outros para nos apoiarem. Eu espero que ele vá para o segundo turno. Tá certo. Né? E se ele não for para bem política a resposta, bem política. Se ele não for para o segundo turno, nós vamos avaliar os candidatos que irão para o segundo turno. E eu lhe diria, porque você me perguntou francamente, eu vou lhe responder francamente. Eu votaria, no caso de um segundo turno, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, eu votaria nele no segundo turno. Não, muito bom, muito bom. Eu não esperava outra coisa do senhor, um homem cristão de família contra o aborto. Não tem outro, na minha opinião, nessa polarização. Nós, como os bons cristãos que somos, que preservamos a vida, preservamos a família, nós temos que tomar partido e eleger um cara que, pelo menos, carrega a mesma bandeira que a gente. Agora eu quero falar o seguinte, o senhor trabalhou muito pela Ceilândia ali, tem muitos amigos. Ceilândia hoje, você sabe mais ou menos como é o contingente eleitoral, quantas mil pessoas são? Eu sei que Brasília tem 3 milhões de habitantes, mas Ceilândia, exclusivamente, eu não sei quantos habitantes tem. Ceilândia tem cerca de 500 mil habitantes. Nossa, muita E Ceilândia, gente. hoje, ela tem 309... É muita gente. 290 mil eleitores. Nossa. Se incluir uma parte de Ceilândia, que envolve o Setoró, o Privé e o INCRA, e Braslândia, que formou uma única zona eleitoral, Braslândia hoje é uma zona eleitoral junto com aquela parte rural ali de Ceilândia. Então nós chegamos aos 350 mil habitantes, eleitores. É muita que gente. Muita gente que mora em outras cidades vota também em Ceilândia. Nós temos muita gente que mora em Águas Lindas que tem o título ainda de Ceilândia. Ah, entendi, Né? entendi. Pessoas que moram. E tem muita gente também que mora na Ceilândia e não tem o título. Ah, o senhor já está falando dos eleitores. Eleitores, Não são- em termos não de são eleitores. os Moradores é em habitantes. torno de 500 mil. e 290 mil eleitores. Ah, entendi, doutor. Entendi. Brasília tem 2 milhões e 205 mil eleitores. É muita gente. É muita gente já. Era 2 milhões de pessoas na primeira eleição de Brasília. Não dava isso, né? De habitante. Hoje Brasília já era para ter uma maior quantidade de deputados federais. É verdade. Se fizer uma reforma que nós pretendemos fazer, vai Eu ampliar o número. acho também que já deveríamos ter prefeito aqui. A cidade cresceu muito. Um governador só. O senhor acha que dá conta? As estruturas são deficientes, Não é? né? Você vê que nós temos as administrações, nós só temos uma empresa para cuidar da conservação da cidade. A Nova Cap, ela cuida da cidade, né? Quer dizer, uma empresa para cuidar dessas 32 unidades
regiões administrativas, é muito oneroso. Então, aí as estruturas das cidades satélites são muito pequenas. A estrutura de Ceilândia é menor do que a de Santo Antônio do Descoberto. Uhum. A estrutura municipal, eu diria. Então, ela depende muito. Então, precisa ter... É peculiar, especial, é diferente o Distrito Federal, porque acumula as duas funções. Isso aí precisa ser movimentado na Constituição, não é só na lei orgânica, né? Porque na Constituição diz que o Distrito Federal é indivisível em município. Então tem que mexer na Constituição Federal. Constituição, na Constituição e não apenas na lei orgânica, lá pelo artigo 10 e 12, que trata dessa questão. Mas um governo democrático pode utilizar o método da participação maior, da escolha, né, de pessoas mais votadas, ou de fazer eleições informais, consultas, né, que a gente chama de consultas populares, que inclusive o governador e o presidente da República podem fazer, né, pesquisas, né, fazer e referendar essa decisão por consulta popular, independente de ser uma eleição formal. Né? Não tem eleição formal, mas nós vamos fazer uma consulta, vai ter uma eleição informal. Faz um plebiscito, descobre direitinho os caminhos a seguir. Fantástico. Doutor Oscar Silva, é o seguinte, eu queria agora que o senhor fizesse de conta que o senhor está em pé, em frente dos 3 milhões de brasilienses. E eu queria que o senhor, olhando para a Câmara da Verdade, falasse para eles, olho no olho, por que votar no pré-candidato Oscar Silva? Por que o senhor está saindo candidato? Converse com seus eleitores, fique à vontade. Tem alguém que está devendo o senhor? Se o senhor é para cobrar também. Que os 3 milhões vão estar assistindo. Então aproveite, fique à vontade. Bom seria, né? Eu quero dizer que eu sou um cidadão privilegiado. Se você já viu alguém feliz e quer ver novamente, olhe para mim. Eu sou um homem feliz porque eu sou de origem humilde e honrada. Eu tenho uma família organizada. Eu tenho uma profissão respeitada. E eu tenho convivência com pessoas de bem, que me fazem bem, que me fazem amoroso e que me fazem amado. E eu sou um cidadão que tem o coração de servidor e as ações da utilidade. Por isso que eu me proponho a ser um servidor público. Um servidor público que não quer ser miserável, mas também não almeja a suntuosidade e a riqueza. A maior honra que eu terei como servidor público é de, com uma vida digna, poder servir a minha comunidade e a minha pátria. E é por isso que eu estou enfrentando essa grande luta, que na realidade é um grande prêmio. Tantas pessoas gostariam de estar aqui para lhe concitar, para lhe convidar, para fazer parte de um movimento que possa ajudar o nosso país a ser melhor. Nossa sociedade não vai melhorar se nós não melhorarmos a política, colocar pessoas comprometidas. Eu sou advogado. Se você confiar em mim, eu vou trabalhar como trabalhei por todos aqueles que em 40 anos confiaram o seu mandato e eu respeitei. Então, eu estou nessa causa, porque eu assumo a causa e não apenas os efeitos que me beneficiam. Eu almejo servir ao coletivo e a minha vida ser mantida e conservada com a dignidade e a honra que eu tenho até aqui. Muito bom, tá aí, recado dado. Eu queria fazer a última pergunta, claro que eu vou botar ele na parede de novo, não vai saber responder. O senhor sabe por que 7 por 7? Não. Tem uma passagem bíblica que pergunta: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Que quer dizer o infinito, perdoar sempre.
Então, o 7x7 é porque é o bate-papo que nunca acaba. A gente jamais ia conseguir resumir 67 anos de história, de vida, de trabalho em 1h30 de programa. Então, vai ficar aqui o convite já aberto para o Dr. Oscar Silva 2. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, quero tê-lo aqui para contar mais dessa história maravilhosa, de preferência já eleito. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade, Aderbal, agradecer ao 7x7, agradecer ao canal Brasília No Ar TV. No Ar TV. Isso. Eu acho que essa contribuição que está sendo dada pelo seu trabalho, ela é muito valiosa e as pessoas não vão conseguir mensurar, ou seja, avaliar, porque esse é o bem que a gente faz ao comum, ao geral. Então, o trabalho que é feito pela comunicação, quando ela é feita transparente, ela é de muita utilidade. Tudo que nós aprendemos é por intermédio da responsabilidade daqueles que trabalham com a comunicação. O mundo que tem hoje, sem o que a gente vivia as cartas, né, trocadas individualmente, e hoje nós temos um mundo complexo e amplo que não seria mais possível sem os meios de comunicação avançados que nós temos. E você ser um agente dessa função gratifica muito a gente, e é só agradecimento pelo que é útil o seu trabalho. Então, a comunicação, na verdade, é a vista, né, para o cidadão que estaria na escuridão, sem a imprensa, sem o comunicador. Quero lhe agradecer por essa oportunidade e dizer que nós vamos seguir com muita esperança e que, com certeza, nosso país e nossos cidadãos viverão melhor. Amém. Belíssimas palavras, gente. Até me arrepiei. Eu só tenho a agradecer pela sua delicadeza, pela sua grandiosidade, vir aqui, perder o seu preciosíssimo tempo com a gente. Foi um prazer enorme. Espero que o senhor tenha gostado. Só tenho essa palavra para dizer, gratidão, gratidão. Sempre as portas do nosso canal, do nosso podcast, está aberta. Se o senhor precisando de alguma coisa, pode contar sempre com a gente. Eu que sou agradecido. E eu agradeço você, minha audiência querida, e quero falar também com você, um empresário, funcional liberal, profissional liberal, que funciona, até trocando os... Você quer ver sua marca aqui, o seu produto na telinha do 7x7? Venha, nos procure, @Start7 Produções. No mais, eu te peço, se inscreva em nosso canal Brasília no Ar TV, toque no sininho. Não poderia terminar esse programa sem agradecer a nossa equipe técnica, nosso diretor Marcelo Medeiros, e te dizer, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Obrigado, doutor.